Inteligência artificial, como aplicar na sua empresa? A grande dúvida de todos os nossos clientes. Então, pessoal, hoje eu vou estar falando um pouquinho então sobre como vamos aplicar ou como podemos aplicar a inteligência artificial em nossas empresas. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui é que não existe a inteligência artificial, são as inteligências artificiais. Eu gosto muito de utilizar esse termo quando a gente está falando com os nossos clientes, porque a gente tem uma gama imensa de produtos de inteligências artificiais já prontas, inteligências que a gente pode estar desenvolvendo internamente, tanto na empresa de vocês quanto na empresa de um terceiro, e nós temos que ver qual que é a melhor inteligência artificial que vai suprir a demanda do seu negócio, tá, pessoal? Então, existe um grande leque e existe várias opções que a gente vai poder estar optando. Pois bem, Benac, como que eu vou colocar em prática, que é justamente o tema desse vídeo. A grande dificuldade que a gente vê quando a gente chega nas empresas, que a gente chega lá e a pessoa fala, eu quero utilizar o Copilot na minha empresa, eu quero utilizar o Gemini, eu quero utilizar o ChatGPT corporativo. Aí a gente chega e a gente fala assim, beleza, perfeito, mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Me conta, qual que é a tua demanda, qual que é a sua necessidade? Aí a gente vai entender toda a trajetória, qual que realmente é o objetivo do cliente, aonde que ele quer chegar, o que que ele quer proporcionar para o seu usuário interno, para o seu usuário externo, para o seu cliente, aonde que a gente quer chegar. Então, toda vez que a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que ver qual que é o propósito dela e através desse propósito a gente traçar uma linha de raciocínio para a gente conseguir chegar na ferramenta correta, tá, pessoal? Quando a gente fala novamente de inteligência artificial, geralmente, né, o que as empresas começam são consultas em banco de dados, em base de dados, na verdade, né, para o pessoal utilizar através de prompts, né? E a gente vê uma grande dificuldade em algumas empresas que elas falam a inteligência artificial não está funcionando corretamente. Daí a gente vai lá e pergunta, mas por quê? O que está pegando? E ela fala, não, o resultado que ela está trazendo não é o resultado correto. Qual que é o desafio que está acontecendo em inúmeras dessas empresas que a gente está tendo que implementar, mas é um desafio tranquilo de se resolver assim? É justamente ter essa base de dados íntegra. Então, se eu tiver informações que não são informações verdadeiras ou até mesmo não são informações úteis, a inteligência artificial ela vai poder talvez trazer como resultado essas informações talvez não verdadeiras ou não úteis. Então é algo que a gente tem que cuidar. Quando a gente fala que a IA está alucinando, é basicamente isso, tá, pessoal? Então é basicamente ter essas respostas que talvez não é a melhor resposta naquele momento. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente vem falando desde lá do processo de digitalização, tá? Que a gente vem lá e começa a digitalizar os documentos, começa a utilizar RPs muitos anos atrás, né? E com isso a gente gerou uma base de dados muito grande, muito grande mesmo na maioria dos nossos clientes, e a gente tem que realmente filtrar, a gente tem que segmentar o que realmente a IA vai poder acessar, o que a IA não vai poder acessar. Justamente porque muitas vezes a gente tem arquivos sensíveis misturados, a gente tem informações pessoais, a gente tem talvez segredos de indústria, a gente tem informações muito sensíveis que a gente tem que proteger essas informações. Quando a gente protege essas informações, a gente tem que colocar limites na IA. O termo técnico, quando a gente fala de limites na inteligência artificial, são os tais de guardrails, talvez vocês já ouviram falar. Então a gente realmente tem que delimitar até onde ela vai e até onde ela não pode passar, qual que é o perímetro que ela vai poder navegar, que ela vai poder consultar. Então, os dados ali, trazer a resposta correta para o cliente de vocês, tá? Mas basicamente, pessoal, desde o primeiro vídeo lá que eu venho falando ali da parte de geração de conteúdos, da parte de assistentes digitais, da parte de melhoria de códigos, da parte de gêmeos digitais, da parte de análise de vídeo, são vários pilares que as inteligências artificiais podem estar fazendo parte da sua empresa, tá? O que é o importante? O importante é você sentar, entender a demanda, aonde você quer chegar e a gente fazer esse plano. As inteligências artificiais, geralmente, elas partem da TI e geralmente elas partem
das áreas dos setores, mas tanto a TI quanto os setores eles têm que andar em conjunto para o mesmo propósito, tá? Então a TI tem que estar alinhada ao negócio, tem que estar alinhada ao propósito do negócio para a gente conseguir chegar aos objetivos. A partir do momento que a gente conseguir traçar quais são os objetivos, como que a gente vai conseguir fazer essa jornada, a gente coloca as prioridades. Prioridade 1 é resolver isso aqui, 2 isso aqui, 3 isso aqui, 4 isso aqui. Talvez a gente faça ali algumas análises financeiras. Pô, a prioridade 3 ela é muito cara, eu vou deixar para 4. Então a gente consegue transicionar essas prioridades, tá? Mas o importante é a gente fazer esse estudo, o importante é a gente ter todo esse conhecimento aí e a gente pode estar compartilhando ele com vocês, tá? Pessoal, muito obrigado aí para vocês estarem aí participando dessa série aqui de inteligência artificial junto com o canal da Domo Soluções, tá? Nós aqui da Domo Soluções, nós temos cases de inteligência artificial, nós temos servidores aqui com inteligência artificial também, preparados, na verdade, para inteligência artificial com GPUs, tá? Justamente para vocês fazerem POCs, para vocês fazerem demonstrações. Então, sim, contem conosco, tá? Desde só trocar uma ideia, para a gente ver qual que é o momento de vocês, onde vocês pretendem chegar, contem com a Domo Soluções, nós estamos aqui para ser o parceiro de vocês, tá? Meu muito obrigado, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, é muito importante para a gente, e sigam nós nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn também. Muito obrigado, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.